Neste último bloco do programa, eu converso com o professor Miguel Arroio sobre o currículo, a formação humana e o papel do professor. Professor Arroio, a reorganização do tempo escolar em ciclos de formação é uma proposta educacional que se encontra sintonizada com a lógica do desenvolvimento humano? Sem dúvida, porque veja, como que se dá o desenvolvimento humano? Como que você se desenvolveu como humana, eu, meu netinho de 1 ano, o meu neto de 15? Em cada tempo humano é diferente o nosso desenvolvimento humano. Não é menor ou maior, é diferente. Sim, são etapas diversas. São tempos de amadurecimento, tempos de conformação, de formação como humanos, sabe? Então, a defesa de um currículo que leva em consideração os diversos tempos da formação humana é muito mais rica do que apenas uma organização por séries, por níveis, que ignoram, normalmente, em que tempo humano está se educando. Tá? Veja, coisas assim muito simples. Agora estamos colocando as crianças de 4 e 5 anos obrigatoriamente na escola. Ainda bem, até que enfim. Já conseguimos que os de 6 também entrem na escola. Belo Horizonte, quando eu fui secretário, foi o primeiro município do Brasil que colocou os de 6 anos na educação fundamental. Primeiro município. Mas por que nós fizemos isso? Porque nós estávamos querendo respeitar os tempos humanos dos educandos, organizar o currículo respeitando os tempos humanos, organizar o trabalho docente, o material docente, as pedagogias, as didáticas, respeitando os tempos humanos. E aí começamos a pensar, que tempos humanos são esses? É o tempo que nós sabemos, nós como pais, avós, sabemos disso. Nós tratamos nossos filhos quando crianças como crianças. Quando adolescentes como adolescentes. Quando jovens como jovens. Nós mesmos nos tratamos como adultos porque somos adultos. Sim. Entende? Eu não trato meu neto adolescente como criança. Isso é um absurdo. Uhum. A pedagogia materna, e a pedagogia dos avós também, é muito sábia. E ela sabe que em cada tempo humano nossa cultura é diferente, nossa mente é diferente, nossos valores são diferentes, nossa corporeidade é diferente, nossas identidades são diferentes, e por isso que respeitamos. Mas a escola não. A escola não, infelizmente. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, em 94, tinha em torno de 45.000 na primeira e segunda série, que corresponderia, naquela época, a 7 e 8 anos. Desses 45.000, 18.000 tinha 9, 10, 11, 12 e por aí afora. Isso é um absurdo. Por quê? Repetentes, multirepetentes. Não aprenderam a ler, logo repetem. Não aprenderam numeramento, logo repetem. Toda essa coisa. Mas eu perguntava, mas pelo amor de Deus, eles não são mais crianças. Por que estão convivendo com crianças? Tratados como crianças. Eles têm direito a aprender? Têm. Mas enquanto adolescentes. Então aí começamos a organizar a escola respeitando os tempos humanos. E a pensar os currículos, já digo tudo, respeitando a especificidade de cada tempo humano. Eu acho que isso devia ser para tudo. Isso acontece na área da saúde. Se você chega com uma criança de 9 anos, ainda que esteja com uma febre enorme, uma pneumonia, o médico não receita para ele um antibiótico de adulto. Nem de adolescente, mas ainda de criança. O que pergunta o médico? Que anos que ele tem? Já tem 12 anos? 13 anos? Vou dar já. Ou seja, a área da saúde respeita mais os tempos humanos e cuida de cada tempo humano. Tá? A educação, nesse sentido, é lamentável. Por causa, sobretudo, dessa ideia da repetição, repetência, reprovação, que vai deixando para trás, né? Adolescentes que deveriam estar junto com seus pares de cultura, de identidade, de corporeidade, de sexualidade, de conhecimento. Essa que é a ideia. Tá? Professor, na educação básica, o Estado do Paraná adota a seriação na organização curricular. Que medidas podem ser adotadas na intenção de alterar essa organização para ciclos de formação humana, para que se produza efetivas mudanças no sentido e significado do fazer pedagógico?
Eu acho que aqui já teve ciclos de formação humana. Não sei se foi na rede municipal. Eu já vim aqui para discutir essas questões. Veja, eu acho que o que se pode fazer é isso que estava colocando. Colocar-nos como educadores. Dizer, educamos a quem? Veja, quando eu, às vezes, vou dar um autógrafo com um livro, eu sempre pergunto, e você trabalha? E todo mundo me fala que trabalho com a quinta série, trabalho com a quarta série, trabalho com matemática, trabalho com... Quase ninguém fala, eu trabalho com adolescentes, eu trabalho com crianças, eu trabalho com... Temos que ir construindo nossas identidades, e esse seria o primeiro passo. Construir nossas identidades em função dos educandos, do tempo humano em que eles estão. Se você pergunta ao médico, tá? O senhor trabalha com o quê? Eu sou pediatra. E não só sou pediatra, eu sou pediatra dos recém-nascidos. Ou ele vai falar, eu sou ebiatra, sou médico de adolescentes. Ou eu sou geriatra. Veja, a identidade dos profissionais da saúde está mais vinculada aos tempos com os quais eles trabalham, tempos humanos. Eu acho que esse seria um caminho, de ir pouco a pouco. Nós, em Belo Horizonte, criamos os coletivos de profissionais dos tempos humanos. De tal maneira que já era normal dizer, você trabalha com quem? Eu trabalho com a adolescência, eu trabalho com a pré-adolescência, eu trabalho com jovens, eu trabalho com crianças, eu trabalho na primeira infância, eu trabalho... Percebe? Este seria um caminho. Se mudarmos as identidades docentes, vinculadas às identidades dos educandos, aí vai ser fácil depois mudar os currículos, mudar os conteúdos, mudar a organização, superar essa visão assim linear, etapista, hierárquica, de primeiro ano, segundo ano. É uma coisa absurda. Você fala ensino fundamental, anos iniciais. Mas iniciais de quê? Anos finais. Mas finais de quê? Pois o desenvolvimento ainda está acontecendo, né? Está acontecendo e continuará acontecendo. Uma das coisas mais interessantes do ser humano é que sempre morremos antes de tempo. Sabe? E antes de tempo em que sentido? No sentido de que se vivêssemos mais um ano, 2, 4 anos, poderíamos ser outros. Amar diferente, pensar diferente, ter experiências diferentes. O ser humano sempre morre fora do tempo. Ele podia ser outro ainda. Ou seja, nunca estamos prontos. Professor, em relação à formação do professor, em suas obras o senhor questiona como estruturar um currículo de formação de educadores que mantenham ativas as raízes culturais e como o professor pode deixar de ser autoritário para ser democrático. Que encaminhamentos podem ser adotados para superarmos essas questões? Olha, aí você me coloca duas coisas muito interessantes, a me parecer. Vamos pensar um pouquinho juntos sobre isso. Olha, primeiro a questão cultural. Vocês sabem que a palavra MEC significa Ministério da Educação e o C de Cultura. Mas acabou. Agora tem um Ministério da Cultura. Entende? O que aconteceu? Estamos perdendo os vínculos entre educação e cultura. Os currículos são muito ricos em conceitos, mas são muito pobres em cultura e até em conhecimento. Os alunos aprendem muito mais conceitos do que conhecimento e não aprendem cultura. Agora, ultimamente, se está retomando a cultura. Nesse terceiro extraturno, que agora tem nas escolas, mais tempo de escola, no turno é o núcleo duro. No extraturno é arte, é cultura, é música, é identidades de gênero, de raça. Estamos avançando. Eu diria que toda mente é cultural. O ser humano é um ser de cultura. Nos constituímos humanos como seres de cultura. Pensamos como seres de cultura. Quando os processos de ensinar a aprender esquecem que a mente é cultural, aí que não se aprende. Então é necessário, inclusive para os processos de aprendizagem, recuperar os vínculos entre educação, ensino, cultura. Promover esse diálogo de fato. Acontece. E agora a outra parte que você coloca aí, a questão da participação, né, democrática. Do professor se tornar mais democrático na sala de aula. Claro, a pergunta, eu não sei se o professor é menos democrático do que antes.
Porque na minha época, aqui, não sei, temos gente um pouco mais já de certa idade, na minha época o professor não só não era democrático, era violento. A palmatória não tem nada de democrática, percebe? Hoje não se usa a palmatória, estamos avançando. Mas ainda há muito autoritarismo dentro da escola, mas não é por culpa do professor, é porque a ideia que se tem é que o conhecimento, quem domina o conhecimento é o professor. Logo, ele tem que ser autoritário para que o aluno aprenda. Eu acho que não é só o professor que domina o conhecimento. Hoje já caminhamos mais para reconhecer que o aluno traz conhecimento. E que é possível que o professor aprenda com o seu aluno. Que incorpore esses conhecimentos. Um aluno, por exemplo, que mora na periferia, pode trazer muito mais conhecimento sobre a construção do espaço na cidade do que o professor que mora num apartamento. Está entendendo? Sim. Ainda que seja professor de geografia. Então, essa vinculação entre as experiências sociais ricas, tensas, que falávamos antes, que trazem os diversos para a escola, significam interrogações muito tensas. Quando o professor está disposto a ouvi-las, aí o diálogo é mais possível. O diálogo não é só de mentira, não é um diálogo de ser aparente, não. Os grandes tensões entre diálogo e não diálogo se dão no próprio campo do conhecimento. Não é na didática de ensino. Eu vou te escutar, menino, fala, mas depois quem tem a verdade sou eu. Sim. Não. É algo mais, algo diferente, sabe? E está se avançando muito nessa direção. Hoje temos professores muito mais democráticos do que tínhamos antes. Muito mais abertos ao diálogo, muito mais interessados em saber o que o aluno vive, as interrogações que ele traz, como trabalhá-las, enquanto jovens. Se incorpora, por exemplo, toda a música do rap, todas as artes que as crianças desenvolvem na rua. Tudo isso hoje é muito diferente. Então, esse fazer democrático, ele também acontece a partir do entendimento de que essa cultura do aluno pode ser usada em serviço da educação na sala de aula. Ela não, eu diria, não só usada em serviço, eu diria, pode ser reconhecida como cultura. Como cultura na sala de aula. E como conhecimento na sala de aula. A diversidade enriquece, a diversidade não empobrece. A diversidade de interrogações, de artes, de conhecimentos, de músicas. Olha, hoje temos uma juventude muito mais cultivada. Aí estão essas manifestações destes últimos... Sim, né? Muito mais rica e mais consciente do ponto de vista da cultura e da informação mesmo. Da participação. Hoje a juventude não é uma juventude calada, sem voz. Já falava a presidenta, temos que escutar a voz nas ruas, das ruas, né? E não só das ruas, das escolas. Nas escolas também há outras vozes. Não só o professor que fala. Hoje o aluno fala. Às vezes as indisciplinas dos alunos são falas. E falas fortes, que têm que ser ouvidas. É lógico que um jovem, um adolescente, tão vitimado pela sociedade, quando chega nas escolas, ele mostra suas resistências. Mas como não pode mostrar com a polícia, mostra com o professor. Sim. Mas vamos escutar essa voz, vamos incorporá-la. Vamos dialogar. Professor, em seu livro Currículo, Território em Disputa, o senhor menciona que a preparação para sermos educadores não faz parte da nossa formação. Por quê? Veja, hoje se insiste mais, a meu parecer, em preparar para que os alunos dominem as competências que vão cair no vestibular, no Enem, na prova, na provinha Brasil. Se prepara mais para isso. E parece como que o conhecimento vai se deixando um pouco de lado. Eu posso formar uma pessoa competente, até no letramento, numeramento, em noções de ciências, de física, química, mas não formar sua cabeça. Sim. Nem sempre uma cabeça cheia de noções é uma cabeça feita. E isso é o que a gente trata aqui da formação humana, de fato. Formação humana, exatamente. Então, o que hoje os próprios professores se sentem falta. Lembro de uma professora que me falava assim, eu sou professora de biologia, aprendi muito bem a biologia, preparo muito bem minhas aulas, mas ninguém me explicou com que adolescentes e jovens eu ia trabalhar. Quando chego na sala de aula, não consigo dar aula.
E a pergunta dela, no fundo, era esta: por que não me ensinaram quem são esses educandos? Sim. E o que era a minha relação como educadora com esses educandos? E qual a linguagem que Qual a deveria ser linguagem, usada? quais as formas de valorizar o que estávamos falando antes, entende? Então estamos num momento, por isso que eu falo currículo território em disputa. Estamos num momento em que tantos professores disputam outra formação nos cursos de formação, como os educandos disputam também outro conhecimento. Sim. Eu insisto muito aqui que um dos conhecimentos que está faltando nos currículos é o direito a saber-se, os educandos e os educadores. Tem uma frase que eu gosto muito: conhecimento que não me ajuda a saber-me, para que me serve? E um aluno pode passar 10 anos na escola e não saber nada de si mesmo. Pode ser uma mulher negra e não saber nada das questões da negritude. Ou pode ser uma mulher e não saber nada sobre a história das mulheres. Ou pode ser um indígena e não saber nada sobre a massacre deles. Ou um trabalhador que não sabe nada sobre a história do trabalho. Percebe? Então, eu acho que o currículo hoje tem que trazer saberes vivos. Há muito saber morto nos currículos, passado de data. Eu costumo falar que não sou uma lata de sardinhas passa de data. Tá? E é perigoso comê-la, não é? Há saberes que já passaram de data e quando os alunos percebem aquele saber mofado, eles não querem nem ouvir. E há tanta vida lá fora, né? Como fala a música, né? Sim. E há tanto conhecimento vivo lá fora, por que não entrar nos currículos? O que disputa os currículos hoje são os saberes vivos que estão na sociedade, que estão nas experiências deles. Como educadores, como educandos, isso que tem que entrar nos currículos. Professor, estamos falando para professores que atuam nas 693 escolas do campo, entre elas escolas itinerantes, em ilhas, em assentamentos, indígenas, quilombolas e ciganas, assim como para os demais professores da rede estadual do ensino do Paraná. Nesse sentido, como contribuir com a prática pedagógica desses professores para a busca dessa formação humana? Eu não quero dar receitas, porque eles sabem melhor do que eu. Eu já fui professor de educação básica, fundamental também, e de educação, de formação de nível normal. Mas o que eu diria que o que temos que fazer, sobretudo nós que trabalhamos na universidade, quem trabalha nas secretarias, quem trabalha na direção das escolas, é confiar mais nos professores. Hoje eu conheço muitas escolas por dentro. Quando eu fui secretário, eu não ficava na secretaria, eu ficava nas escolas. Tem aquela música tão bonita do Mineiro, que fala: o artista tem que estar onde o povo está, o Milton Nascimento, né? Eu acho que todo educador tem que estar onde a educação acontece. E ela acontece na sala de aula. Não acontece só na universidade, não acontece na sala de aula. E nessa sala de aula, eu cada vez descubro que, apesar das dificuldades, apesar dos baixos salários, apesar da falta de condições, apesar da falta, às vezes, de sensibilidade dos governantes, os educadores tentam dar conta. Ontem mesmo, eu estava conversando aqui, aí embaixo, e me colocaram: professor, o que o senhor faria com 44 alunos na sala de aula? Um professor me respondia isso. Eu já dei aula a mais de 40, mas hoje não consigo dar aula nem a 20. Por quê? Porque adolescentes, os jovens são outros, as crianças são outras, mais sofridas, mais machucadas, mais feridas pela sociedade. Quando a criança que chega à escola está tão ferida, tão machucada pela sociedade, ela não pode ser a mesma e a escola não pode ser a mesma e o número de alunos não pode ser o mesmo. Por favor, quando nós vamos convencer isso? Eu sempre coloco um exemplo. Podemos ter 40, 50 doentes numa enfermaria, com 3 médicos e 4 enfermeiras. Mas se 2 deles ficam gravíssimos, vão ter que ir para a UTI, onde vão ter que ter 2 ou 3 médicos para cuidá-los. Entendeu? Dependendo da gravidade, você tem mais ou menos médicos. Dependendo da gravidade da infância e adolescência que chega na escola, temos que ter, eu diria, muitos menos educando nas salas de aula, para que o professor tenha mais condições de trabalho. E isso serve para o campo, isso serve para as cidades, para as periferias urbanas, porque a escola pública hoje, temos que entender que a escola pública é a escola popular.
Às vezes se fala mal da escola pública, muito mal da escola pública. Normalmente falar mal da escola pública que nunca entrou na escola pública e que não conhece o que o professor, a professora faz para tratar com respeito, com dignidade essas crianças, adolescentes tão violentadas pela sociedade. Se fala muito de violência nas escolas. Não há violência nas escolas. Há infâncias, adolescências e até professores violentados nas escolas. E não pelos alunos, pela falta de vergonha de muitos governantes. Isto é muito sério. E acho que é por aí que temos que levar as coisas, né? Temos que ter uma outra compreensão, outra... Por favor, não falemos mal da escola pública. Falar mal da escola pública é falar mal do professor, da professora, que sai cada dia de casa, viaja longe, chega, e o salário... Está entendendo? É uma vergonha. Né? Hoje em dia, outro dia me falaram, eu sou educadora de 4 anos, outra de 3. Tenho 20 e tantas criancinhas na escola, na minha sala. Para ganhar quanto? 1000 e pouco. Hoje uma senhora, uma menina, uma adolescente que cuida de nosso neto, ganha mais do que elas. É muito sério. Sério. E depois você chega nas escolinhas da classe média alta, periquito verde, versinho de ouro, aí a coisa já é outra. Né? Sim. É outra. A nossa infância popular luta por chegar à escola. As mães lutam para chegar à escola. Mas que escola estamos oferecendo? Não é por falta de dedicação dos professores, é por falta de condições que lhes são dadas para ter uma dedicação muito mais humana e muito mais digna. Sabe? Eu iria por aí. Eu deixaria essa mensagem. Não desanimem, professores, porque ainda é possível construir outra escola mais digna, mais humana, para essas infâncias e adolescentes que chegam tão vitimadas. Professora Arroio, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. O Nós da Educação termina aqui. O tema de hoje foi Educação e Diversidade. Até o próximo programa.